Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Teoria das Estruturas e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das treliças planas, isostáticas, e vamos ver um terceiro método para a resolução dessas treliças, certo? A gente viu na aula anterior o método de resolução, de equilíbrio dos nós e o método das seções, conhecido também como método das seções de Rither, certo? Esses dois métodos eles são gerais, a gente consegue estar aplicando ele digamos assim, na grande quantidade de tipos diferentes de treliças, Mas esses métodos, digamos assim, para alguns tipos de treliça, eles costumam ser um pouco trabalhosos, como vocês já puderam perceber, tranquilo? No caso do método das seções de Rither, ele se torna bem interessante quando a gente tem aquelas treliças de altura constante, Como eu mostrei para vocês, que a gente pode fazer a substituição por uma viga equivalente, fazer aquela aplicação lá, encontrar os esforços internos na viga de substituição e entender os esforços internos na treliça de altura constante. Em outros casos pode ser aplicado também, mas pode gerar um trabalho um pouco maior, certo? Então com isso a gente tem um método gráfico para a resolução de treliças, que é o que a gente conhece como método de Cremona, certo? Vale ressaltar que esse método, inicialmente, ele foi proposto por um tal de Maxwell, certo? E era conhecido como o método das figuras recíprocas de Maxwell, Foi um método aí que foi desenvolvido aí por volta de 1864, certo? Porém, Cremona, esse autor aí, o Cremona, ele foi apresentar esse trabalho somente em 72, 1872, alguns anos depois do trabalho de Maxwell, certo? Porém, esse nome, a nomenclatura do método de Cremona, ela ficou mais conhecido dentro da academia, Então, por isso que a maioria dos autores costuma ainda chamar método de Cremona, tá certo? Mas, como vocês vão ver aqui, esse método ele se baseia basicamente em equilíbrio, em equilíbrio de nós, tá certo? Então, o que acontece? Esse método ele é bastante geral, Como a gente vai ver aqui, tem alguns procedimentos simples que a gente tem que considerar, uma certa metodologia para poder empregar esse método. Porém, depois que a gente entende como ele funciona, a gente consegue entender, assim, visualizar de uma maneira bastante interessante os esforços, as ações que estão acontecendo nessas barras da treliça, tá certo? Ele é um método geral, a gente consegue resolver praticamente qualquer tipo de treliça, em qualquer nível de complexidade, desde que seja uma treliça isostática, tranquilo? Então o método, ele basicamente ele se baseia no equilíbrio de forças. Então, por exemplo, eu posso aquela ideia, se a minha estrutura, se a minha viga, a minha treliça, ela é isostática, ou seja, ela está em equilíbrio, então qualquer nó desse daqui, qualquer ponto dessa treliça, ela também vai estar em equilíbrio. Então, eu posso, partindo lá do método dos nós, analisar o equilíbrio de cada nó em separado. Então, por exemplo, essa figura aqui que a gente está vendo, a gente está estudando o equilíbrio desse nó A, certo? Então, vou colocar aqui, equilíbrio do nó A, tá certo? Então, o que acontece? Eu sempre, desse método, eu sempre tenho que partir de pontos onde eu conheça pelo menos uma força. Então, nesse caso aqui, desse ponto A, eu conheço essa força de reação no apoio, que eu calculo pelas equações da estática, somatório das forças em X, somatório das forças em Y e somatório dos momentos. Tá certo? Eu encontro as reações de apoio, então eu vou ter pelo menos um ponto aí onde eu posso iniciar o estudo da minha treliça. Tá certo? Então, por exemplo, olhando aqui para esse nó A, eu vou ter essa força, 3P, uma força concentrada, que é uma reação de apoio, 3P, que é igual à minha reação horizontal em A, essa força aqui. Tá certo? Então, fazendo aquele polígono fechado, ou seja, para cada nó desse daqui estar em equilíbrio, eu preciso fazer um sistema aqui de polígono de vetores, que eles constituem um sistema fechado, tá certo? Para dizer que não tem nenhuma carga, nenhuma força sobrando, ou seja, para dizer que o equilíbrio
está satisfeito, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu coloco ele em escala, né? Por exemplo, H de A, que é a minha reação horizontal em A, igual a 3P. E tenho também nesse mesmo ponto uma força vertical, V de A igual a 2P, certo? Então, H de A e V de A a gente conhece, tranquilo? Então, por exemplo, a gente pode traçar linhas paralelas, né? Nessas barras adjacentes para a gente começar a conhecer os esforços, né? Então, por exemplo, o método ele parte do princípio que a gente sempre tem que começar de pontos onde a gente tenha no máximo duas forças a serem determinadas, né? Ou seja, duas barras a serem determinadas. Então, por exemplo, nesse nó A, a gente vai ter essa barra AE, certo? E vamos ter essa barra AB, certo? Essa barrazinha aqui de baixo, né? Uma inclinada e outra na horizontal. Então, por exemplo, como eu conheço essas duas forças, H de A e V de A, eu posso traçar, né? Por exemplo, fazer ela aqui de novo. Fiz o meu H de A, que é igual a 3, e fiz o meu V de A, certo? Com os mesmos sentidos, certo? Com os mesmos sentidos que está aqui. Então, por exemplo, 3P, meu H de A, né? Ele está da esquerda para a direita, no mesmo sentido que eu coloquei aqui. Meu 2P, ele está apontando para cima. Então, estou colocando, né, de baixo para cima a setinha, certo? E sempre é isso, a seta, né, o finalzinho da seta, ela sempre começa onde, né, começa a outra setinha. Tranquilo? Eu não posso colocar duas setinhas assim, não. Isso aqui está errado, certo? Então, por exemplo, eu tenho o meu H de A, termina H de A, sobre V de A, certo? Então, feito isso, ó, eu posso traçar linhas paralelas a essas barras que eu tenho, né, e estudar o equilíbrio do nó. Então, por exemplo, se eu fizer alguma linha paralela a essa barra AB, né, por exemplo, fazer uma linha qualquer aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Então, fiz uma linha paralela qualquer aqui, ó. Certo? Não me interessa o tamanho dela, certo? E fazer outra linha agora paralela a essa barra AE, certo? Ou seja, essa linha paralela ela tem que passar por esse ponto aqui onde começa o nosso vetor, né, o vetor 3P, e ele vai passar por algum ponto aqui dessa reta horizontal, certo? Ou seja, a gente não tem que constituir um sistema fechado, então vai fazer um sistema aqui de forças, ó, que ele tem que começar e terminar, né, nesses mesmos pontos, certo? Então, por exemplo, fazendo uma reta agora paralela a essa reta AE, né, eu teria algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Tá certo? Ou seja, eu sei que esse meu vetor aqui vale 3P, esse aqui de cima vale 2P, certo? E a interseção desses pontos, ó, ele vai dizer exatamente a magnitude desse esforço normal na barra, tá certo? Então, por exemplo, essa distância aqui, ó, a gente vai ter o vetor da barra, né? Por exemplo, aqui nós está chamando de N7, seria essa barra AE, né? N de AE, tá certo? E dessa outra forma, eu vou ter esse outro vetor aqui, para completar o nosso polígono de forças, certo? Que vai ser a minha N... desculpa. Aqui seria NAB. E aqui seria NAE. Tá certo? Então, o que acontece? Partindo disso, eu posso fazer o equilíbrio de todos esses nós, né? Sempre partindo de forças que eu já conheço. Então, por exemplo, como eu já fiz esse equilíbrio do nó A, que eu tinha somente essas duas barras desconhecidas, agora eu posso passar para as outras barras, né? Por exemplo, eu posso investigar agora o nó E, esse nó aqui, ó, para conhecer o que é que está acontecendo nessas duas barras. Não é isso? Porque aqui nesse nó E, eu já conheço essa carga dessa barra que está acontecendo aqui no AE. Tranquilo, pessoal? Então, como eu já conheço aqui, por exemplo, essas duas incógnitas que eu já determinei graficamente, né? Se eu fizesse polígono de forças aqui em escala, num papel milimetrado, alguma coisa do tipo, eu consigo medir realmente, né? Medir com a régua, alguma coisa aqui, e saber o tamanho desse vetor, né? Então, como eu fiz em escala, o tamanho desse vetor vai ser exatamente a magnitude desse esforço que vai estar acontecendo nessa barra NAE, tá certo? Então, por exemplo, como eu já conheço essas duas cargas, eu já posso partir para um outro nó, né, para conhecer mais outras duas barras, né? Então, por exemplo, eu posso analisar agora o nó E, tranquilo? Como eu já conheço essa barra aqui, ó,
né, a nossa NAE, eu posso analisar agora esse NOE para conhecer essas duas barras aqui, ó. A nossa NEF, a barra NEF e a barra NEB, certo? Essa barra aqui vertical, tranquilo? Então, por exemplo, eu vou partir sempre de uma força que eu já conheço. Eu já conheço, né, por exemplo, nossa NAE. Nossa NAE, ela está assim, né, ela é uma barra inclinada, eu já conheço o tamanho dela, certo? E agora eu vou traçar retas paralelas, né, para estar determinando aqui as nossas duas incógnitas, certo? Então, por exemplo, a nossa NEB, a gente tem que fazer um sistema fechado, né? Então, por exemplo, vai ter que ter alguma carga, por exemplo, nossa NEF, ela pode passar por aqui, ó, tá certo? A forma de desenho desses vetores aqui, pessoal, às vezes pode mudar um pouquinho, tá certo? Vai depender da maneira que eu estou desenhando. O que importa é que sempre constitua um sistema fechado, tá bom? Então, por exemplo, nesse ponto aqui, nosso NEF, né, trazendo uma barra, traçando uma reta paralela à NEF, né, ela teria dessa forma aqui, né? Se eu acabei de desenhar aqui, ó, NEF, tá certo? E meu NEB é uma reta vertical. Então, como eu tenho meu domínio do vetor começando nesse ponto e terminando aqui, eu teria que traçar uma vertical por aqui, tá certo? Ou seja, eu fechei novamente o polígono aqui de forças, né? Então, por exemplo, eu tenho minha NEB, tenho minha NAE, né, que é a barra inclinada. Essa barra aqui na vertical, ela vai ser meu NEB, tá certo? E essa na horizontal vai ser meu NEF, tá certo? Então, como o vetor está apontando nesse sentido, meu NEF ele tem que estar apontando assim, tá certo? E meu NEB ele tem que estar apontando aqui para cima, para a gente conseguir fechar o vetor, tá certo? Então, como esse polígono de força ele está fechado, né, a gente tem que o nó está em equilíbrio, tranquilo? Então, da mesma forma, eu já conhecia NAE, pelo fechamento aqui desse polígono de forças, eu consigo medir em escala e determinar agora NEF e NEB, tá certo? E assim eu vou fazendo para todos os nós, tá certo? Então, o método de Cremona, ele se baseia nisso. Então, se vocês perceberem, né, eu sempre vou estar repetindo uma carga. Então, por exemplo, se eu for analisar outro nó, eu vou repetir alguma dessas duas cargas aqui que eu já conheço. Tranquilo? Então, eu consigo percorrer toda essa treliça, né, partindo desse princípio. Ou seja, eu conheço um ponto aqui onde eu tenho uma carga conhecida. Normalmente, esse ponto vai ser o ponto onde existem as reações de apoio, tá certo? E a partir disso eu vou fazendo o equilíbrio de cada nó e posso estar fazendo esse polígono de forças, né? Isso aqui é chamado também de polígono de forças, certo? E evidentemente, se eu analisar ele de uma forma diferente, às vezes eu posso ter digamos assim, uma direção dessas setas diferenciada, certo? Não tem problema. Por exemplo, às vezes eu poderia ter também, ó, por exemplo, meu NEB aqui, tá certo? Poderia ter essa configuração aqui também, ó. Tá certo? Meu NAE, meu NEB e meu NEF, tá certo? Eu posso ter essa configuração aqui também. Tá um pouco diferente, né? O que importa é que o polígono de forças ele esteja fechado, ou seja, as setinhas elas sempre iniciam onde terminam a outra, né? Ou seja, o ponto de início de uma seta e o ponto final da seta, né, ele está sempre começando no início da outra, certo? Então, fazendo isso aqui, eu tenho o nosso polígono de força fechado, tá certo? Então, o método de Cremona, ele se baseia nisso, né? Ou seja, vai ser uma metodologia que eu vou mostrar para vocês agora. Ao invés de eu estar fazendo esse equilíbrio de nó a nó, um por um, eu vou fazer um polígono fechado, né, para toda a treliça, certo? Então, ao invés de eu fazer isso aqui isoladamente para cada nó, eu vou fazer logo para a treliça inteira, certo? Então, aqui só uma indicação, certo? Aquilo que eu já vinha mostrando para vocês. Eu posso resolver a minha treliça tranquilamente. Isso aqui já é uma maneira direta de resolver, né? Assim, isso aqui já é estática. Não é algo novo que foi descoberto, nada não. Isso aqui é puramente estática, certo?
Isso aqui vocês já aprendem lá na disciplina de mecânica geral, né, onde a gente aprende a decompor forças. Isso aqui não tem nada de novidade, tá certo? A novidade aqui no método de Cremona é uma metodologia padronizada, né, para eu desenhar todos esses polígonos de força em somente uma figura, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui como que funciona esse procedimento, tranquilo? Então, primeiro, para a gente começar o traçado de Cremona, né, a gente tem que criar regiões entre os carregamentos, né? Então, Cremona, né, no caso aqui nesse método, ele adota como forças, né, tanto as forças externas, sejam elas reações de apoio ou sejam elas cargas aplicadas nos nós, como também as forças internas, que são as forças que vão surgir aqui internamente nas barras. Cada barrinha dessa daqui vai ter uma força normal, tá certo? Então, entre cada força, entre cada elemento de força interna ou externa, eu tenho que criar uma região, tá certo? Então, por exemplo, eu vou chamando essas regiões com a letra maiúscula ou com a letra minúscula, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho minha carga, por exemplo, essa reação vertical aqui no apoio de 2P, certo? Então, por exemplo, eu tenho que criar essa região aqui A, né? Região B, região C e assim por diante. Então, por exemplo, a minha força 2P, né, ela está entre a região A e entre a região B. A minha força 3P, ela está entre a região B e entre a região C. Tá certo? E eu sempre vou seguir na treliça nesse sentido horário. Certo? Tudo que eu for fazer aqui no método de Cremona, ele sempre vai ser no sentido horário. Tá certo, pessoal? A gente vai ver aqui que isso é necessário para a gente não bagunçar aqui o diagrama, não ficar com esforços invertidos aqui. Certo? Evidentemente que eu posso adotar um sentido anti-horário, mas aí eu teria que inverter, teria que pensar realmente aqui como é que ia ficar esses esforços, tá certo? Só que o método ele é padronizado no sentido horário, tranquilo? Então, por exemplo, essa força 2P está entre a região A e B, a 3P está entre B e C, essa força, por exemplo, aqui eu não tenho nenhuma força aplicada, né, entre E e F. Então, por exemplo, eu tenho essa força 3P horizontal. 3P ela está entre a região C e entre a região D. Né? Então, eu percorro todas essas forças externas e depois eu começo a colocar aqui nas forças internas. Né? Então, por exemplo, essa barra aqui, eu vou chamar barra 1. Certo? Essa barra 1 ela está entre a região C e entre a região F. Certo? Essa barra aqui, ó, a barra é B, né, o chamado barra 2 aqui, só para por exemplo. A barra 2, né, ela está entre a região F e entre a região G, tá certo? Por que isso? Porque os nossos diagramas, né, eles vão ser desenhados a partir dessas regiões, tá certo? O que eu vou desenhar aqui no meu traçado de Cremona vai ser esses pontos aqui entre as regiões, tranquilo? Então, inicialmente eu vou desenhar, vou fazer essa convenção, né, essa nomenclatura aqui nas barras, tá certo? E vou fazer o traçado de Cremona. Depois é que eu vou avaliar qual o sentido dessas cargas, tá certo? Então vamos lá, fiz todo, primeiro passo é esse, né? Fiz essa distribuição aqui dessas letras, né, para dividir as regiões de interesse, tá bom? Então, se vocês perceberem, todas as barras, elas estão entre duas letras, né? Estão entre uma região, né? Por exemplo, essa barra aqui, ó, que eu vou chamar de barra, sei lá, barra 3. Certo? Essa barra 3 aqui, ó, ela está entre a região C e a região G, certo? Essa barra, chamar aqui de 4, ó. Essa barra 4, ela está entre a região D e entre a região I, tá certo? Ou seja, chamando aqui de região, mas na verdade vão ser pontos. Ou seja, quando eu estiver desenhando essa barra 4, eu vou desenhar ela iniciando no nó D, partindo para o nó I. Tranquilo? Beleza? E para fazer isso, né, como ele é um traçado gráfico, certo? Eu preciso fazer esse traçado adotando uma escala, né, que a gente pode chamar escala de Cremona.
Ou seja, vou desenhar aí, seja em papel milimetrado, seja com a régua mesmo, na folha normal ou no AutoCAD, como a gente vai fazer aqui. Eu posso adotar essa escala, por exemplo, fazer 1 metro, né? Lá no AutoCAD a gente vai fazer isso, por exemplo, fazer 1 metro igual a, por exemplo, a um P. Como a unidade de medida aqui dessas forças está em P, né? Poderia ser em tonelada força, quilonewton, quilograma força, enfim, pode ser qualquer unidade de força, né? Então, por exemplo, eu posso adotar a medida lá, vou fazer no AutoCAD, né? Mas vocês podem fazer em papel milimetrado, o que for. Então, por exemplo, lá no AutoCAD eu vou adotar a escala de 1 metro, né? Eu desenho lá de 1 metro, ele vai ser igual, por exemplo, a 1 tonelada força, tranquilo? Então, por exemplo, vamos começar nosso traçado, né? Eu sempre tenho que começar, né, aquela mesma ideia, eu sempre tenho que começar de uma região onde eu conheço as forças, tá bom? Então, por exemplo, eu posso começar aqui pelo equilíbrio desse ponto A, né, que é esse nozinho aí no apoio, tranquilo? Deixa eu apagar aqui, certo? Então, começando por esse nó A, eu vou jogando aqui as forças que eu já tenho conhecimento, né? Então, por exemplo, eu já conheço a minha força de 2P, certo? Trocar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Então, por exemplo, não olhem agora para esse diagrama, né? Eu vou só cobrir aqui por cima, né? Para a gente entendendo. Fiquem atentos somente porque eu vou desenhar em vermelho agora, tá bom? Então, por exemplo, entre o ponto A e B, certo? Eu falei para vocês, são regiões, né? Essas letrinhas aqui são regiões, certo? São regiões, porém, quando a gente passar por traçado de Cremona, essas regiões vão se tornar pontos, tá bom? Então, por exemplo, nessa região A, né? Então, por exemplo, entre a região A e a região B, eu tenho essa força de 2P, certo? Ou seja, no Cremona, o que é que eu vou fazer? Eu vou marcar um pontozinho, que ele vai ser meu ponto A, certo? E eu vou ter meu ponto B, certo? E a distância entre A e B vai ser de baixo para cima, né? Igual a 2P. Então, eu vou, em algum canto aí do meu papel, lá no AutoCAD, eu vou marcar aqui 2P para cima, certo? Essa distância aqui, ó, ela tem 2P, tá bom? Então, entre A e B, eu vou ter uma distância de 2P, certo? Marquei. Pronto. Entre B e C, eu vou ter uma distância agora horizontal, da esquerda para a direita, de 3P, tá bom? Então, eu já conheço meu ponto B, que ele está aqui, ó. Está aqui meu valor de B. E entre B e C, eu sei que vai ser, meu ponto C, ele vai estar em algum ponto, né? Nesse final aqui. Então, acontece, entre B e C, da esquerda para a direita, eu vou marcar meu ponto C, ele vai ter uma distância aqui de 3P, certo? Vou apagar aqui só para não ficar muito poluído o desenho. Tranquilo? Então, pronto. Fiz AB, BC, certo? BC. Entre C e D, certo? Você percorrendo aqui no sentido horário. Então, entre C e D, eu tenho essa carga de 3P. Então, eu estou, por exemplo, aqui no ponto C, caminhando agora, ó, a carga de 3P, ela está agora da direita para a esquerda. Então, ele vem aqui da direita para a esquerda, né? Vem nesse sentido aqui, ó, né? Então, por exemplo, do ponto C para o ponto D, eu vou ter 3P. Então, eu vou voltar aqui de C para D, eu vou voltar 3P de novo. Ou seja, eu voltei de novo para esse ponto D, ó. Então, esse pontozinho aqui, ó, que eu estou desenhando em vermelho, ele vai ser o meu ponto B e vai ser também o meu ponto D. Tá certo? B de bola e D de dado. Tranquilo? E assim vamos seguindo. Então, entre a região D e a região E, eu tenho uma carga de P para cima, né? Apontando para cima. Ou seja, entre o ponto D e E, eu tenho uma carga para cima. Então, eu desenho uma escala aqui que vale 1P. Então, entre D e E, entre D e E, eu tenho uma carga de 1P, né? 1P. Então, eu determinei agora meu ponto E. Tranquilo? Eu estou fazendo isso simplesmente para a gente ir conhecendo esses pontos iniciais, né? Eu já sei, por exemplo, meu ponto A, onde é que ele está, já sei o ponto B, já sei o ponto D, o ponto C, o ponto E, certo?
E assim eu vou fazendo. Aquela mesma ideia lá do polígono de forças, né? Eu sempre tenho que partir de uma força que eu conheço, vou percorrendo a treliça por essa força que eu já conheço e vou determinando as demais. Então, por exemplo, entre o ponto E e o ponto A, né, eu já conheço meu ponto E e já conheço meu ponto A também, que foi o primeiro que eu determinei. Não é isso? Então, entre E e A, eu tenho essa cargazinha aqui de 3P. Certo? Então, eu começo aqui entre E A de novo, vai descer 3P. Certo? Corroborando aí com o nosso gráfico. A gente não sabia que essa distância aqui, ó, não era 2P e essa de cima não era 1P, né? Então, voltando aqui de E para A, né? Ou seja, de E para A, eu tenho 3P para baixo. Então, de E para baixo, eu desço de novo e confirmo meu ponto A. Certo? Então, por exemplo, olhando para as cargas que eu conheço, meu traçado de Cremona é isso aí, ó. Né? Essa reta aqui na vertical, eu conheço o ponto A, B, C, D e E. Essas linhas que eu desenhei aí em vermelho é o que a gente conhece, tranquilo? Baseado aí nessas forças externas. O que a gente vai fazer agora é novamente, né, prosseguir com o método traçando linhas paralelas a essas barras, né? Então, por exemplo, vamos continuar aqui, né? Então a gente já tem até o ponto E, a gente já pode ir, né, para essa região aqui de F, né? Então, por exemplo, analisar esse ponto aqui para determinar essas duas barras aqui, ó. Então, por exemplo, eu conheço meu ponto C, certo? Porém, eu não conheço meu ponto F. Beleza. Certo? Beleza, eu não sei onde está meu ponto F. Está aqui na figura, pessoal, mas não olhe para a figura que já está pronta ainda. Certo? Então, o que acontece? Eu conheço meu ponto C e conheço meu ponto, não conheço o ponto F. Porém, eu conheço o ponto A. Né? Ou seja, meu ponto F, ele faz região aqui, ó, fronteira também, né? Eu tenho essa barra aqui, ó. Vou chamar aqui por barra para não ficar bagunçado. Vou chamar de barra 1 e barra 2 aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, minha barra 1, ela está entre C e F, e minha barra 2 está entre F e A. Certo? Então, o que é que eu posso fazer? Eu tenho dois pontos conhecidos, né, que é meu ponto C e meu ponto A, e um ponto desconhecido, que é meu ponto F, tá certo? E eu vou determinar esse ponto F pela interseção de retas que vão ser paralelas à barra 1 e à barra 2. Né? Então, por exemplo, minha barra 1, eu não sei que ela vai ter que passar pelo ponto C e o ponto F. Então, por exemplo, eu posso traçar uma linha paralela com essa mesma inclinação aqui, ó, inclinação alfa, com essa mesma inclinação que passa pelo ponto C. Ou seja, meu ponto F, ele pode estar em qualquer ponto aqui dessa reta que eu acabei de desenhar. Eu não sei onde ele está. Eu vou determinar ele quando eu for avaliar agora, ó, meu ponto AF. Entre A e entre F, eu tenho uma reta horizontal. Então, eu traço uma reta horizontal aqui, passando pelo ponto A, que é o que eu conheço, né? E o ponto F eu não sei onde é que está. Mas vejam, qual foi a interseção das duas barras? Eu tenho essa barra aqui, essa linha, na verdade, nessa linha inclinada, e tem essa linha horizontal. Elas só se encontram em um único ponto, né? Ou seja, esse pontozinho aqui, ó, que é exatamente nosso ponto F. Tá certo? Ou seja, a gente vai determinando os demais pontos pela interseção dessas outras barras, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que, por exemplo, a magnitude da carga que está presente aqui na barra 1, ela vai ser essa distância que eu tenho entre C e F. Então, por exemplo, se eu medir essa distância aqui entre C e F, essa distância aqui, ó, chamar de D, ela vai ser igual ao esforço normal, né, que vai estar acontecendo nessa barra 1. Tranquilo? E é assim que a gente vai prosseguindo com o método. Vou apagar aqui para não ficar poluído. Certo? Então, por exemplo, a gente determinou agora esse novo ponto F. Não olhe para o diagrama que já está desenhado, certo, pessoal? Vou olhando aí só para essas linhas que eu estou desenhando em vermelho. Então, por exemplo, determinei agora meu ponto F. Tranquilo? Então, essas duas barras aí que eu desenhei, a barra 1 e a barra 2, já está determinado. Certo?
posso partir agora para as outras, né? Por exemplo, eu posso determinar agora aqui a barra 3, ó. Vou chamar isso aqui de barra 3. Eu tenho a barra 3, que ela vai estar entre o ponto C e o ponto G. Ponto C eu conheço, certo? Ponto G eu não conheço. Só que eu tenho essa barra 3 aqui também, ó. Que essa barra 3 ela está entre o ponto F, que eu conheço, e o ponto G, que eu não conheço. Tá bom? Então, eu posso determinar aqui linhas paralelas para a gente estar determinando esse ponto G. Ou seja, entre C e G, eu tenho uma barra 3. Né? Ou seja, entre C e G, eu vou traçar de novo uma linha horizontal paralela à barra 3. Né? E sei que meu ponto G pode estar em qualquer ponto aqui. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar no meio, pode estar em qualquer canto. Né? Eu não sei onde é que ele está ainda. Eu vou saber quando eu determinar essa reta aqui, ó, FG. Meu F não está aqui, ó. Eu sei onde é que está meu F. Entre F e G eu tenho uma barra vertical. Então eu traço uma barra vertical aqui também, ó. E a mesma forma, meu G poderia estar em qualquer ponto aqui dessa barra que passa por F. Porém, o único ponto onde se encontra, né, essas duas retas, uma vertical e outra horizontal, é exatamente nesse ponto aqui, ó. Esse pontozinho aqui, que é o ponto que define esse ponto G, tá certo? Ou seja, a gente definiu mais um ponto aí, ó, que é esse ponto G, tá certo? Ou seja, se quisermos saber aqui a força que está atuando na barra 3, basta eu olhar a distância entre C e G. Ou seja, entre C e G, se eu medir essa distância aqui, ó, ela vai ser exatamente o esforço normal nessa barra 3. Tá certo? E assim vamos seguindo. Né? Então, eu já sei o ponto G, eu já conheço ele, tá certo? Já conheço o ponto G, aqui é 3, aqui na verdade era a barra 4, né? Pronto. Vamos seguindo, né? Então, por exemplo, eu posso determinar agora essas duas barras aqui. Eu já determinei essa daqui, essas duas. Eu posso determinar agora tanto essa barra aqui quanto essa. Né? Ou seja, a barra que vai estar entre G e H e essa barra aqui horizontal que vai estar entre H e A. Certo? Mesma coisa, conheço G e conheço A. H eu não conheço ainda. Né? Então, por exemplo, entre G e H, eu vou ter uma força, né, uma barra inclinada, com essa inclinaçãozinha alfa aí. Ó, né? Então, de novo, desenho bem a barra inclinada. Passando por G. Certo? A necessidade aí é que ela passe por esse ponto G. Certo? E essa barra vertical, né, eu vou chamar aqui 3, 4, vou chamar aqui de barra 5, essa aqui de barra 6. Certo? Deixa eu apagar aqui para não confundir. Certo? Então, por exemplo, aqui na barra 6, ela vai estar entre A e H. Meu A está aqui, e entre A e H, eu sei que passa uma barra vertical. Vertical não, horizontal. Então, traço de novo a minha barrinha vertical. Horizontal, desculpe. Certo? Então, por exemplo, a interseção das duas retas, ou seja, dessa reta com essa outra reta, é o meu ponto H que eu não conheço. Tranquilo? E assim eu determinei mais um ponto. Então, eu tenho o meu ponto GH, que é essa distância aqui, e tenho o meu ponto HA. Certo? Mesma forma, já determinei mais duas barras aqui. Ó. Tá certo? E assim eu vou seguindo. Né? Então, por exemplo, falta eu determinar agora, por exemplo, esse ponto I. Eu não conheço ainda o ponto I. Né? Então, por exemplo, esse ponto I, eu posso determinar ele por essa barra aqui, ó, e essa outra barra aqui. Ó. Então, por exemplo, eu sei onde é que está o ponto H. Está aqui ele, ó, meu ponto H. E eu sei que entre H e I, eu tenho uma reta vertical. Certo? Então, desenho a minha reta vertical aqui de novo. Não sei onde é que está o ponto I. Pode estar aqui embaixo, pode estar lá em cima, pode estar aqui no meio, em qualquer canto. Não sei. Só vou determinar meu ponto I quando eu avaliar o ponto E. Ou seja, meu ponto E não está aqui, lá. Então, eu sei que entre E e I tem uma barra, né, uma linha na horizontal, passando por E. Então, eu tenho que desenhar uma linha horizontal passando por E. Ou seja, o único ponto onde há interseção dessas duas retas é exatamente esse ponto I, que eu acabei de determinar de novo. Então, vou apagar aqui,
Determinei agora meu HI, meu HI, tá certo? E meu IE, tá certo? Então determinei novamente mais duas barras aí, tranquilo? Falta determinar agora essa última barrazinha aqui, não é isso? Ó. Essa barra, ela já tá, vai chegar uma barra dessas daí, né? Normalmente a última barra, ela chega numa condição onde a gente já conhece todos os pontos, né? Então essa barra que eu vou chamar, sei lá, 5, 6, isso aqui foi 7, aqui é a barra 8, isso aqui é a barra 9, né? Então, por exemplo, a barra 9, ela vai estar entre a região I, o ponto I que eu já conheço, e entre o ponto D que eu já conheço também. Então só tenho que ligar esses dois pontos, ó. Meu ponto D está aqui, meu ponto I está aqui. Então só faço ligar esses dois pontos aqui, ó. Tá certo? A determinação do esforço que está atuando em cada barra, ela é direta, né? Ou seja, eu tenho a minha escala, né, que eu adotei, ou seja, cada centímetro, ou sei lá, cada metro dessa linha, ela vai depender, por exemplo, ela vai ser ou uma tonelada, ou um valor de P, um valor que eu estou adotando aí para a escala, certo? Então, por exemplo, se eu quiser saber, né, deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído. Deixa eu apagar aqui um pouco, para não... Opa. Pronto. Se eu quiser saber, sei lá, o valor dessa carga, dessa barra 6 aqui, ó. Qual a carga que está atuando na barra 6, né? A barra 6, ela está entre o ponto H e o ponto A. Então, basta eu medir essa duas distâncias, ou seja, eu vou ter que medir do ponto A ao ponto H. Eu meço essa distância aqui, ó. X, não sei, né? Por exemplo, aqui acho que vai dar igual a 1P. Essa distância aqui eu acho que é igual a 1P, né? Não estou medindo na escala aqui correta, mas enfim. Eu fazendo isso aqui em escala, eu meço essa distância entre o ponto HI e ela vai ser exatamente o esforço normal que vai estar acontecendo na barra 6, certo? A priori, eu não sei qual o sentido, se vai ser uma carga de compressão ou tração, porém eu vou fazer isso, né, através também do equilíbrio dos nós, certo? Então, por exemplo, né, eu determinei aqui, por exemplo, eu vou dizer que, vamos supor, deixa eu colocar aqui, eu sei que meu N6, né, vamos supor que essa distância aqui seja igual a 1P, né? Meu N6 vai ser igual a P, né, 1P, certo? Porém, eu não sei se ela é de tração ou compressão. Então, o método, né, a gente tem que avaliar pelos nós, certo? Então, por exemplo, quando eu tenho uma carga chegando no nó, ela vai ser uma carga de compressão, certo? Ou seja, uma carga que está tendendo a convergir para o nó. Quando a carga estiver saindo do nó, ela vai ser uma carga de tração, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem que avaliar os nós que estão presentes na barra. Nessa barra 6, eu tenho esse nó B e tenho o nó C. Eu posso analisar qualquer um dos nós que vai dar o mesmo resultado, certo? Então, por exemplo, eu sempre tenho que analisar no sentido horário, né? Deixa eu apagar aqui, tem muita detalhe vermelho aí para não confundir muito vocês. Então, por exemplo, deixa eu apagar isso aqui para não ficar poluído. Então, vamos lá. Minha barra 6, certo? Ela está entre esse nó C e o nó B. Então, por exemplo, se eu olhar aqui para o nó C, certo? O que é que eu vou fazer? Eu sempre tenho que acompanhar aqui no sentido horário, né? Então, a barra 6, ela está H, ela está entre a região, entre o ponto H e o ponto A, certo? Então, sempre tenho que seguir no sentido horário. Se eu seguir aqui no sentido horário, ó, né, percorrendo aqui, deixa eu apagar isso aqui, percorrendo essas duas barras, né? A minha setinha, ó, ela primeiro vai entrar aqui no ponto A e depois é que ela vai entrar no ponto H, ó, se eu olhar para o ponto C, tá certo? Então eu vou fazer aqui, ó, para eu saber se ela vai ser compressão ou tração, eu vou olhar esse sentido, ó. Então eu vou olhar de A a H, certo? Ou seja, meu ponto C vai estar aqui, supondo, né? Meu ponto C estaria aqui e
olhando aqui pela direção no sentido horário, eu primeiro vou ter que passar pelo ponto A, depois eu passo pelo ponto H. Ou seja, esse sentido aqui, ó, vai ser da direita para a esquerda, certo? Então, vejam que meu ponto C está aqui, ó. A minha setinha, ela está saindo, né? Como a minha convenção aqui, ó, ela está saindo do nó. Então, ela vai ser uma carga de tração, certo? Então, essa barra 6 aí, ó, ela está submetida a uma tração que vale P, tá certo? Vejam que se eu analisar agora o nó B, ó, deixa eu olhar aqui para o nó B, certo? Eu vou fazer o mesmo sentido horário, ó, certo? Mesma coisa, ó, passando aqui para essas duas aqui, ó, sentido horário, ó, certo? Então, passando aqui pelo sentido horário, ó, minha setinha, ela primeiro vai bater aqui no H, depois é que vai bater aqui no A, ó, tá certo? Então, por exemplo, eu vou olhar agora o sentido contrário. Eu vou olhar agora, ó, H, A, né? Ou seja, da esquerda para a direita. E meu nó B, ele está aqui, ó. De novo, né? A setinha está saindo do nó, tá bom? Então, confirmando que ela é uma carga de tração. Tranquilo? Então, por exemplo, vamos olhar agora outra barra aqui, uma barra que dá compressão, por exemplo, né? Por exemplo, essa barra aqui, ó, que eu vou chamar de barra, sei lá, 3, né? Essa barra aqui de cima, ó, N3. Minha N3, ó, qual o valor dela? Qual o valor dessa carga normal, né? Ela vai ser a distância entre o ponto C e o ponto G. Então, meu ponto C está aqui e meu ponto G está aqui. Então, meço essa distância, ó. Eu não sei, né? Mas vamos supor que é 1 vezes meia P, né? Então, eu sei que minha N3 vai ser 1,5 P, certo? Aí, qual o sentido? Vai ser de compressão ou tração. Mesma forma, minha barra 3, ela está pegando, né, o nó E e o nó F. Então, posso analisar qualquer um. Analisando o nó F, ó, né, analisando o nó F, certo? Vou fazer aqui o sentido horário. Deixa eu apagar esse nome aqui, o sentido horário, tá certo? Então, o que acontece? A barra 3, ela não está entre G e C. Então, olhando aqui o sentido horário, minha setinha, ela primeiro vai passar aqui no G, depois é que ela vai passar aqui no ponto C. Então, minha barra 3, eu olhando para o ponto F, né, ela vai ser de G a C, certo? Ou seja, ela vai começar aqui de G até C, ó. Certo, pessoal? Então, como eu estou analisando aqui esse nó F, né, a setinha passou primeiro aqui para o G, depois para o C. Então, eu vou olhar aqui, ó, né? Então, o que acontece? Eu estou observando aqui, ó, olhando para o nó F, que minha barrinha, minha seta está indo de G para C. Então, minha setinha ela está indo assim, ó. Então, se a gente perceber, ó, a setinha ela está entrando no nó. Então, ela vai ser uma carga de compressão, tá certo? Se eu avaliar agora a mesma coisa, né, só que agora olhando para o nó E, certo, pessoal? Então, olhando aqui para esse nó E, né, fazendo aqui o sentido horário novamente, né? Ou seja, vou ter que fazer um sentido aqui que passa para essas duas barrinhas aí, ó, né? Então, por exemplo, ela vai entrar primeiro aqui sentido horário, ó. Ela vai passar primeiro aqui pelo ponto C, vai seguir, depois vai entrar aqui no ponto G. Tranquilo? Então, feito isso, eu vou olhar agora C para G, certo? Eu estou olhando de C para G, ó. Se eu olhar de C para G, a setinha está ao contrário. Se a setinha está entrando de novo aí no ponto E, certo? Ela entrando no ponto E, confirma que é uma carga de compressão. Tranquilo? Então, o método de Cremona, pessoal, é basicamente isso. Tranquilo? Eu tenho que colocar essas regiões, tá certo? Eu vou olhar o que é que está acontecendo em cada barra através desses pontos. Então, cada barrinha dessa aqui, eu vou delimitando por esses pontos, desenho esse traçado de Cremona, meço essas distâncias, consigo saber a magnitude da carga em cada barrinha dessa daí. Depois eu faço essa avaliação dos nós, né, para saber qual o sentido da carga, se é de compressão ou se é de tração. Tranquilo? Aqui alguns outros exemplos, né, alguns traçados aí de Cremona também, né, para alguns tipos de treliças aí diferentes, né, só para vocês terem ideia do que é que pode aparecer. Tá bom? Esse exemplo aí, tá aqui um outro exemplo, tá certo? Em alguns casos, pessoal, se a treliça ela for simétrica, a gente basta fazer metade dela, né? Sabendo que o restante vai ser simétrico,
certo? Então vamos fazer um exemplozinho aí para a gente praticar, tá bom? Esse exemplo que eu vou fazer com vocês, eu vou utilizar o AutoCAD para a gente fazer esse traçado do Cremona, tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo, pessoal? Então vamos resolver esse exemplozinho. É uma treliçazinha bem simples, né? Uma tesoura aí de um telhado, uma coisa do tipo, tá certo? Essa geometria que vocês estão vendo. Ela tem somente cargas verticais aplicadas nos nós, certo? Poderia ter cargas horizontais, qualquer tipo de carregamento aí daria certo, tá bom? Como vocês estão vendo, né, ela tem um vãozinho aí de 5 metros mais 3, né, uma altura total de 4 metros, tranquilo? E está todo em escala. Então o importante aqui nesse caso é a gente desenhar todo em escala. Então essa figura está desenhada na escala aqui do AutoCAD, de 1 para 1, né, está em metro. Bom, então esse valor aqui está em escala real de metro, beleza? Fiz a numeração dos nós, né? Então nó A, B, C, D, E, F, G e H, certo? Então esses nós, e fiz aqui a divisão das regiões, certo? Aqui um detalhezinho, um pouquinho diferente aí do exemplo anterior, é que aqui na região do apoio a gente tem essa carga de 1 tonelada aplicada exatamente no ponto do apoio, certo? Então o que acontece é que a gente pode substituir, né, pelo próprio equilíbrio do nó. Se a gente tem 1 para baixo e 4 para cima, é a mesma coisa da gente substituir por uma carga de 3 para cima, tá certo? Poderia fazer assim também, só que iria gerar mais uma região aqui, né, o que iria gerar um trabalhinho a mais. Então eu eliminei essa carga, eliminei uma região, tá bom? Então as regiões que a gente tem aí são essas, né? Então, por exemplo, eu tenho a região A, região B, né? Entre A e B eu tenho a minha carga de 3, entre B e 6 eu tenho essa carga de 2, entre C e D carga de 2, entre D e E essa carga de 2 também, e entre E e A eu tenho essa carga de 3 e assim por diante nas barras internas, né? Então, para cada barrinha dessa daqui, ó, eu tenho uma região, tá certo? Fiz a divisão, ó, tá certo? E vamos começar a fazer o traçado de Cremona, tranquilo? Vamos pegar aqui uma cor conveniente, né? Pegar aqui, por exemplo, pegar esse laranja mesmo, pronto, tá certo? Então o que acontece? A gente vai começar daqueles pontos, né, onde a gente já conhece, né? Então vou desenhar aqui em escala. A minha escala aqui do Cremona, nesse caso, né, vai ser em metro. Então, como eu já estou desenhando tudo em metro, né? Por exemplo, 1 tonelada para mim, ela vai equivaler a 1 metro, né, do que eu vou desenhar aqui, tá certo? Então, por exemplo, vou começar aqui meu traçado, criar um line, né, e vou criar meu A, né, pode ser um ponto qualquer aqui da figura, né? Pronto, cliquei aqui. F8 para deixar reto, né? Então, por exemplo, entre o ponto A e o ponto B, eu sei que tem essa carga de 3 toneladas. Então, como eu estou usando a escala de 1 tonelada igual a 1 metro, eu vou desenhar aqui 3 metros para cima. 3 metros para cima, tá certo? Então, feito isso, eu tenho agora, deixa eu só copiar aqui, ó. Eu vou ter agora aqui, ó, meu ponto A, tá certo? Meu ponto A, meu ponto A e meu ponto B, tá certo? Aí, ó. Então, tem o meu ponto A e meu ponto B. Entre eles, ó, se eu medir, né, eu tenho exatamente aqui 3 metros, certo? 3, que é exatamente o valor da carga que eu tenho aplicada no apoio, certo? Entre B e C, eu tenho 2 para baixo. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Entre B e C, eu tenho 2 para baixo, né? Então, fiz meu ponto C aqui, eu vou deixar ele marcado, criar só uma retinha aqui só para deixar marcado, certo? Então, vou jogar ela para cá só para deixar marcado. Então, onde está? Onde? Aqui, né? Então, pronto, eu criei meu ponto C, certo? Então, fiz o meu ponto C.
De novo, é só medir essa distânciazinha entre B e C, eu tenho 2 metros, certo? Vamos seguindo. Entre C e D, eu tenho mais 2 para baixo. Ó. Entre C e D, né, eu tenho mais 2 para baixo na vertical. Então, vou desenhar entre C e D mais 2. Ó. Opa. Pegar aqui no ponto C, 2 para baixo. Né? Criei aqui mais um ponto. Mais um ponto de interesse para a gente. Esse ponto agora vai ser o nosso ponto D. Tá certo? Nosso ponto D. Entre D e E, eu tenho mais ainda 2 para baixo de novo. Entre D e E. Então, vou desenhar de novo aqui, line. Entre D e E, eu tenho 2 para baixo de novo. 2 para baixo de novo. Então, vou copiar. Eu tenho agora aqui meu ponto E. Tranquilo? Deixa eu só colocar aqui um aqui pro ponto A também. Cadê aqui o ponto A? Acho que é aqui, né? Deixa eu conferir aqui. Entre A e B. 33 metros. Certo? Então pronto. Entre D e E eu tenho 2 metros. Entre E e A eu tenho que ter 3 metros também. Ou seja, se eu fizer esse dist aqui, ó, então eu iria voltar para o mesmo ponto, né? Entre E e A eu tenho 3 metros para cima, né? Então vamos só conferir se tá. Entre E e A. Teria que ser 3 metros aqui, porque na verdade essa setinha ela tá aqui, ó. Pronto. Vamos medir aqui. Então colocar essas linhazinhas aqui só para fazer a referência para eu saber onde é que está o ponto. Pronto, beleza. Então entre E e A eu tenho 3 metros para cima de novo, certo? Então essa minha reta vertical aí, ó, com esses pontos A, B, C, D e E, elas definem as cargas que eu já conheço, né? Essas cargas externas que estão mostradas aí na treliça, né? Então aquela mesma ideia, eu vou começar aqui por esse lado esquerdo, por essas duas barras aqui que eu não conheço, né? Ou seja, pela barra AF e a barra AC, para eu determinar, porque eu já conheço aqui essa carga de 3, tá certo? Então eu vou só trazendo aqui essas mesmas inclinações, tá bom? Então, por exemplo, entre essa barra aqui, ó, né, ela está entre B e F, né? Então eu vou copiar ela aqui, essa mesma barra, só para copiar a inclinação, tá bom? Então, por exemplo, eu conheço meu ponto B, eu sei onde é que ele está, ó. Meu ponto B, ele está aqui em cima, tá certo? Então, por exemplo, coloquei ela bem absurda aqui mesmo, né, assim, ó, só para a gente saber, ó. Entre B e F, né, meu ponto F, ele vai estar em algum ponto dessa reta que possui essa mesma inclinação, dessa retazinha aqui, ó, né? Ele vai estar em algum ponto, pode estar aqui para cima, pode estar aqui pelo meio, não sei. Eu só vou saber quando eu determinar esse outro ponto conhecido, que é meu ponto AF, né? Ou seja, a barra AC, essa barrazinha aqui, ó, ela está entre a minha região A e a região F, ou seja, entre o ponto A e o ponto F. E entre o ponto A e o ponto F, eu tenho essa barra totalmente na horizontal. Meu ponto A está onde? Meu ponto A está aqui, ó. Certo? Então eu sei que meu ponto F ele tem que estar em algum local aqui dessa reta horizontal que passa por A. Eu não sei onde é que está, né? Então o que é que eu posso fazer? Eu sei que vai ser o encontro, meu ponto F vai ser a interseção dessas duas retas aqui, ó, dessa reta com essa reta, né? Então, por exemplo, eu posso dar um fillet aqui, ó, pegar aqui com essa, ó, certo? Criei esse novo ponto aqui, ó. Esse novo ponto ele vai ser agora o que a gente chama de ponto F, tá certo?
ponto F. Tranquilo? Essa parte aqui da barra a gente não interessa mais. A gente pode cortar ela para não bagunçar aqui a figura. Tá bom? Então eu tenho meu ponto, essa distância aqui, ó, BF e FA. Certo? Vamos prosseguindo. Eu já conheço agora essas duas barras aqui, ó. Certo? Vamos determinar agora, por exemplo, essa barra aqui, ó, FG. Né? Então, por exemplo, entre F e G, eu tenho essa barrinha inclinada aqui, ó. Entre F e G. Vou só copiar ela para copiar a mesma inclinação. Meu F está aqui. Então, vou colocar ela passando aqui, ó. Porque eu sei... Opa, não foi bem para o mesmo ponto, não. Aqui no AutoCAD é bom, é porque a gente consegue colocar exatamente em cima do ponto, né? Então, a precisão aqui dos valores fica bem interessante, né? Então, por exemplo, eu não sei onde é que está o ponto G. Né? Ele pode estar em qualquer ponto aqui dessa reta inclinada que passa por F. Eu só vou determinar G porque eu conheço meu ponto C. Ó. Essa barra aqui de cima, ela passa por C, G. Então, copio essa barra aqui que está em inclinação. Vou copiar só a barra aqui. Certo? Cadê meu ponto C? Meu ponto C está aqui. Ó. Então, meu ponto G, ele vai estar em algum ponto dessa reta aqui que passa por C. E o ponto que tem essa interseção entre FG e CG é esse ponto aqui. Ó. A gente já pode dar um trim e a gente já determinou agora um outro ponto. Né? Ou seja, o ponto G. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Então eu vou determinando esses pontos simplesmente copiando essas inclinações. Eu vou traçando linhas paralelas aqui a essas barras da treliça e eu vou determinando graficamente aqui o posicionamento desses pontos. Né? Então eu determinei meu ponto G, eu já sei aqui essa barra, já sei essa, essas duas aqui de cima. Né? Aí eu vou fazer agora GH. Né? Minha barra GH, eu não sei onde é que está o ponto H. Né? Mas para eu conhecer ele, eu tenho o meu ponto G e tenho o ponto A que eu conheço. Né? Então, entre G e H, eu tenho essa barra inclinada aqui. Ó. Vou copiar ela. Né? Só copiar essa inclinação. Então, entre G e H, cadê meu ponto G? Está aqui meu ponto G aqui. Ó. Certo? Não sei, ele está passando, meu ponto H está passando por algum ponto aqui dessa reta que passa por G. Né? E... entre A e H eu tenho uma reta horizontal. Então vou copiar aqui minha reta horizontal. Ó. Cadê meu ponto A? Meu ponto A está aqui. Ó. Então não vou nem colocar porque eu sei que esse passa reta horizontal já está aqui. Né? Então eu sei, por exemplo, ó, se eu der um extend aqui, né? Por exemplo, eu vou só estender essa barra aqui. Ó. Opa, não está estendendo não, vou só mover então. Por exemplo, só para que a interseção. Certo? Então, por exemplo, dá um trim. Opa. Um trim aqui, outro trim aqui. Pronto. Então, encontrei meu ponto H. Certo? Copiar. Vamos lá. Ctrl C, Ctrl V. Eu já sei agora meu ponto H. Tá certo? Ou seja, entre GH eu tenho essa reta aqui. Entre GH. E entre A e H eu tenho essa outra reta horizontal. Então a interseção dessas duas retas foi exatamente nesse ponto que eu tenho aqui, que eu estou chamando de H. Tranquilo? Então já tenho essa praticamente metade da treliça resolvida. Então aqui eu já conseguiria resolver todos os esforços dela. Né? Ela é simétrica, daria para a gente resolver já parando por aí. Mas eu vou continuar para a gente fechar a treliça inteira. Né? Então o que acontece? Vamos ver agora essa barra HI. Né? Então vamos lá. Pronto. Entre H e I eu tenho uma reta vertical. Eu conheço meu ponto H, não sei onde é que está o ponto I, mas eu sei que ele vai estar em alguma região aqui, passando por essa reta vertical que passa por H. E meu ponto I
né? Ele faz fronteira aqui também com essa região A. Então, por exemplo, essa barra aqui, ó, ela está entre o ponto A e o ponto I. Então, por exemplo, eu sei que vai haver uma ligação entre A e I através dessa reta horizontal. Então, entre A e I vai ter que ter uma reta horizontal aqui, ó. Então, por exemplo, meu A, ele vai ter que passar uma reta horizontal aqui, entre A e I, e entre H e I vai ter que ter uma horizontal aqui, ó. Então, se eu perceber, o único ponto onde vai se encontrar essas duas retas, né? Essa reta aqui horizontal que passa por H e essa reta vertical aqui que passa por H também, o único ponto onde ele se encontra é aqui, ó, no mesmo ponto de H. Então, esse ponto aqui de H, ó, ele vai ser H, ora, vai ser H e vai ser I também. O que é que está induzindo isso aqui, ó? Vou até apagar aqui, ó. O que é que está nos dizendo? A gente já consegue perceber aqui direto que essa barra aqui, ó, ela vai ter um esforço nulo, né? Eu não tenho distância entre H e I, certo? Então, se eu ver a distância entre H e I, não tem distância. H e I é exatamente o mesmo ponto, ou seja, a distância é zero. Então, está indicando que o esforço normal que atua nessa barra aí, ó, é um esforço normal nulo, tá bom? Então, vamos lá, prosseguir, né? Entre I e J, eu tenho essa barra inclinada. Vamos lá. Tá? Copiar. I e J, mesmo jeito. I e J. Não sei onde é que está o J, mas eu sei que o I está aqui, ó. Então, vou deixar esse I aí, só para eu trazer a inclinação, né? Mas eu sei que essa barra aqui também, ó, ela está entre D e J, certo? Meu D eu conheço, meu ponto D. Então, vou copiar a barra de novo, né? Só para copiar a inclinação. Cadê meu ponto D? Meu ponto D está aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Entre I e J, né, possivelmente essa ponta vai estar bem aqui em cima. Então, eu posso dar um fillet aqui, ó, ligar essas duas barras, saber onde é que ele vai se encontrar. Aqui e aqui, ó. Pronto. Determinei agora meu ponto J. Certo? Que agora vai ser meu ponto J. Por quê? Ó? Entre I e J eu tenho essa barra inclinada, certo? Então, entre I e J, essa barra inclinada aqui negativa, né? E entre J e D eu tenho essa outra inclinação aqui positiva, né? Entre J e D, ó. Certo? Então, o único ponto aqui de conexão dessas duas retas, dessa reta com essa, é esse ponto J aqui, ó. Tá bom? Então, aqui eu posso excluir esse restante aqui, ó. Aqui não interessa, aqui também não. E aqui também não. Certo? Estou excluindo aí. Beleza? Já temos aí boa parte dela feita também. Vamos fazer agora JK. Certo? Meu ponto J eu já conheço, que está aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Opa, não copiei certinho não. Então, muito cuidado, pessoal, quando você estiver fazendo aí pelo AutoCAD, para vocês pegarem o ponto bem certinho, para não dar erro. Então, por exemplo, meu JK, meu J eu conheço, né? Trouxe a inclinação. Ela tem, o meu ponto K ele tem que ter algum ponto aqui passando por essa reta inclinada, né? E eu sei que entre K e A eu tenho essa barra horizontal aqui, ó. Né? Então, por exemplo, eu já tenho, passando aqui por A, eu já tenho essa reta horizontal, tá certo? Então, por exemplo, eu sei que meu ponto K ele vai ter que estar em algum ponto aqui dessa reta horizontal e que faça interseção com essa barra J, né? Então eu posso dar um fillet de novo, pegar essa reta horizontal que eu já tenho e saber a interseção com a barra J. Vai ser exatamente nesse ponto F aqui de novo, né? Então esse ponto F, na verdade, ele vai ser F e K, tá certo? Então, por exemplo, entre J e K eu tenho essa inclinação, que é essa barrinha aqui, e entre A e K eu tenho essa barra reta aqui, ó. Então, entre A e K, tá certo? Então, posso excluir esse outro pedacinho aqui também, ó. Beleza? Tá faltando agora a gente determinar somente essa barra E, né? A região EK. Então, como eu disse, ó, sempre a gente vai chegar numa barra onde a gente já tem todos os pontos conhecidos, né? Então, por exemplo, vou copiar aqui de novo essa barra aí, ó. Então, meu ponto E está onde, ó?
Cadê meu ponto E? Tá aqui, ó. Certo? Meu ponto E tá aqui, ó. Tá certo? Então ela vai estar entre E e K. Tá certo? Ou seja, essa barra aqui, na verdade, ela vai trazer para cá, ó. Então vou dar um extend nela, ver se ela vai. Opa, Ctrl Z, extend, pronto. Tá certo? Então posso dar um trem aqui. Pronto. Tá certo? Então já conhecia todos os pontos, né? Então eu tenho entre E e K, eu tenho essa barrazinha inclinada aqui, ó, né? Que vai ser exatamente essa distância que eu peguei aqui, ó, entre E e K, certo? Então nosso traçado de Cremona é essa figura que a gente obteve aí, ó. Tá? Deixar tudo aqui na mesma cor. Pronto. Só corrigir algumas coisinhas aqui, ó, dar um trim para a gente não pegar valores errados, né? Ajeitar aqui. Então pronto, nosso traçado de Cremona está feito, né? E para a gente ter conhecimento da magnitude dos esforços, é simplesmente eu ver qual a região de pontos está a cada barra e medir, né? Então, por exemplo, se eu quero saber o esforço que está acontecendo nessa barra GH, né? Então, essa barra GH, ela está aqui, ó, essa barra aqui, ó, né? GH, ela está entre a região D e a região J. Então, eu tenho que dar um DIN, delinear, align. Pronto. Então, eu vou medir esses pontos aqui, a distância entre o ponto D e o ponto J. Cadê o ponto D? Está aqui ele. Vou medir entre o ponto D e o ponto J. Cadê ele? Está aqui o ponto J. Certo? Ou seja, eu estou tendo aqui uma medida de 5,81 metros. Né? Mas como eu estou adotando a escala de 1 metro é igual a 1 tonelada, eu sei que o esforço que está atuando nessa barra GH, né, essa barrazinha aqui, ó, vai ser uma força de 5,81 toneladas. Né? Eu só preciso saber agora se ela é de compressão ou se é de tração. Né? Então, por exemplo, aqui eu posso avaliar tanto esse nó H, eu posso olhar tanto para o nó H, como posso olhar para o nó G. Né? Então, por exemplo, olhando aqui para o nó H, olhando aqui no sentido horário, né? Sempre no sentido horário, ele vai passar primeiro por I, setinha vai passar primeiro por I, por J, desculpe. Passar primeiro por J, depois passa por D. Então, por exemplo, olhando aqui para o nó H, ó, eu vou olhar a direção JD. Então, a distância JD. Tá certo? Então, minha setinha, ó, ela estaria apontando, né? Estaria apontando para cá em direção ao nó. Ou seja, ela estaria entrando no nó, indicando que isso aqui é uma carga de compressão. Se eu olhar aqui para o ponto, né, para o ponto G, certo? Fizer o sentido horário de novo, ó, né? Primeiro eu vou passar aqui pelo ponto D, depois o ponto J. Né? Então vou fazer o contrário agora, ó, do D para o J. Meu ponto tá aqui, ó, a setinha estaria indicada para aqui agora, ó, de baixo para cima, ou seja, entrando de novo no nó, né? Confirmando a carga de compressão, tá certo? Então eu já fiz aqui essa conversão dos esforços, né? Só mover para cá que eu já tinha feito. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, todos os esforços da treliça estão aí, ó, né? Eu simplesmente saí medindo ponto a ponto. Por exemplo, eu quero saber aqui qual a carga que tem nessa barra, ó. Essa barra aqui. Eu vou olhar a distância entre o ponto K e o ponto A, né? Então, cadê o ponto K e o ponto A? Vamos dar de novo um DIN L aqui, ó. DIN align. Pronto. Eu tenho meu ponto A aqui e meu ponto K está aqui, ó. Então, medindo essa distância, eu tenho 6 metros. Na minha escala, vale 6 toneladas. Né? Tá aqui o valor que eu coloquei, ó. Ela vai ser de tração ou compressão. Eu posso olhar tanto esse nó aqui, como eu posso olhar esse nó aqui. Né? Olhando esse nó aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Olhando esse ponto aqui do extremo, né? Passando aqui no sentido horário, eu vou olhar aqui, né? KE. Então, eu vou olhar a distância K.
Então, olhando aqui para... Opa, desculpa. Fazendo aqui no sentido horário, eu vou passar primeiro por A, depois vou passar por K. Então, eu vou olhar o sentido AK, né? Então, por exemplo, olhando aqui o sentido AK, ó, eu tenho esse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda, né? Então, eu teria uma setinha aqui saindo da direita para a esquerda. A setinha está saindo desse nó aqui, ó. Então, está indicando que é uma carga de tração. Então, essa barra aqui está submetida a uma carga de tração. Como vocês estão vendo aqui, ó. 6 toneladas, certo? Se eu analisar por esse nó aqui, ó, é da mesma coisa. Nesse caso aqui, ó, ela vai passar primeiro por K, depois vai para A, né? Sempre no sentido horário, certo? Então, olha o sentido aqui, K, A, né? Vai ser o contrário agora, da esquerda para a direita, né? Indicando de novo que a setinha está saindo desse nó, né? Então, indicando, confirmando que é uma carga de tração, beleza? Então, todas são iguais, né? A forma de determinar, né? Por exemplo, essa barrazinha aqui inclinada, ó. Se eu quero saber aqui a força que está atuando nessa barra, ó, só medir a distância GF, né? Cadê a distância GF? Está aqui, ó. Lá. Então, vou medir aqui, ó, GF. A distância entre GF é 1,79, né? 1,8, né? Positivo ou negativo? Vou olhar, por exemplo, para esse nó aqui, ó. Olhando para esse nó, sentido horário, vai passar primeiro por F, depois G, né? Então, eu vou olhar aqui, ó, FG. FG, ó, FG está nesse sentido, ó, de cima para baixo, né? Então, eu teria uma setinha aqui de cima para baixo, apontando, entrando dentro do nó. Então, como está entrando nesse nó que eu estou avaliando, ela é uma carga de compressão. Então, entra aqui como negativo. Tranquilo? Então, todas as barras da treliça eu consigo resolver dessa forma aí. Beleza? Então, esse é um métodozinho bem, assim, pode ser um pouquinho chato, né? Um pouquinho complicado assim de entender no início, mas depois que a gente pega essa manha, né? Essa ideia aqui do método, a gente consegue resolver qualquer tipo de treliça de uma maneira bastante rápida, né? A gente, depois que pega a prática aqui, a gente resolve isso de uma maneira bem direta, né? Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado bem entendido para vocês, certo? Esse método cremona é isso daí. Eu vou passar alguns exercícios aí para vocês praticarem, certo? E se tiverem algumas dúvidas, deixem aí nos comentários ou tragam para o nosso próximo momento 5, certo? Tranquilo e valeu!